Pessoal, tudo bem? Dando continuidade no nosso mini curso, hoje a gente finaliza o tópico da Revolução Protestante. Esse é um tópico muito interessante. A gente vê como que esse movimento desencadeia fatores da nossa realidade até hoje. Basta nós observarmos a variedade de religiões cristãs que existem aqui no nosso mundo ocidental. Eu falo aqui Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e aqui a gente tem uma variedade gigantescas de religiões evangélicas. E essas elas são muito influenciadas o quê? Por essa reforma protestante. Porque foi nesse movimento aqui do século XVI onde se iniciou uma ruptura com o catolicismo, que era a religião predominante cristã, para a tradução aqui para o alemão e depois várias outras traduções e interpretações de como que a palavra bíblica, como que os livros sagrados deveriam ser tomados. Então hoje a gente finaliza esse tópico, ressaltando mais uma vez, como eu já falei para vocês, não necessariamente aqui a gente está tendo discussões filosóficas, elas estão voltadas assim, ora para uma pitada de filosofia, mas com uma abordagem mais teológica, mas elas são de suma importância para que a gente compreenda como que o cristianismo e essa maneira de compreender Deus vai se desencadear na modernidade e, consequentemente, ela vai implicar em outros fatores, como a economia. Nós vamos ver como que o modelo de economia capitalista ele foi desencadeado pela Revolução Protestante. Essa é uma leitura que o sociólogo Max Weber faz, então nós apontaremos isso, e também como que na compreensão política e teológica essas bases irão moldar a conjectura aqui deste período e concomitantemente irão influenciar nosso mundo até hoje. Então, o tema da nossa aula é João Calvino e os desdobramentos da Reforma Protestante. Então, a reforma, como a gente pôde observar, ela se iniciou ali com Martinho Lutero. A crítica luterana parece ser uma contraposição ao enraizamento social da igreja. Então Lutero está criticando ali nas 95 teses o modelo como o catolicismo estava fazendo, uma igreja totalmente enraizada, uma igreja totalmente voltada ali para os seus interesses, vendendo terreno no céu, cobrando dízimos absurdos e por aí afora vai. Então Lutero ele critica muito esse enraizamento social da igreja. E ele vai falar o quê? Que o ser humano não precisa então desse mediador, que é o padre, que é o papa, que é o clérigo, para chegar a Deus. Sozinho por si o homem consegue fazer esse percurso de ligação com Deus. Nesse ponto, a reforma parece trazer algo que era do cristianismo primitivo, o cristianismo mais originário ali, que é o Novo Testamento da Bíblia, os Atos dos Apóstolos, por exemplo, onde as comunidades se organizavam por si para a implementação do Evangelho. Então a gente tinha o líder da comunidade, eles liam, interpretavam, tentavam organizar a comunidade com base naquilo. Então não tinha uma sociedade total que fazia com que a igreja tivesse de ser de tal modo. As próprias comunidades se organizavam e ali eles faziam os seus cultos e as suas relações a partir da sua fé. Não tinha a igreja que era a mediadora direta nesse período, tá certo? Porém, pessoal, o que vai acontecer aqui nos desdobramentos da reforma? Esse sentimento de que era necessário mudar, era necessário transformar a igreja, algo que o Martinho Lutero ele queria reformar, não transformar, não mudar a igreja por completo, vai avançar o contrário, ou seja, é necessário transformar, construir uma nova religião. Então esse sentimento vai resultar em longos conflitos e em longos debates, que é o que a gente vai ver que vai acontecer aqui na nossa aula de hoje. Então, o Lutero ele tinha esse ideal inicial de reformar a igreja cristã católica, mas o que disso vai resultar vão ser o quê? Uma nova interpretação e a construção de uma nova religião. Nós vamos ver os principais fatores que incidiram nessa nova perspectiva, bem como os atos que, após isso, vão repercutir no campo teológico, econômico e político, tá certo? Então, pós a morte de Lutero, que a gente acompanhou na nossa última aula, o Karl Stadt, que era um colega do Lutero na Universidade de Wittenberg, participa de tumultos em que cita desobediência política. Então ele vai incitar ali essa transformação total, não obedecer, ser contra o que o catolicismo está falando. O movimento só foi contido pelo próprio Martinho Lutero, que era contra o que visa dar fim à ordem social. Todavia, ações contra os modos que governavam este período continuam. Então Lutero mesmo apaziguou essa revolução ali, essas brigas, essa desobediência política, porque para ele este não era o caminho, ele só queria reformar, não criar algo novo. Então Karl Stadt, que foi seu colega ali na universidade, ele acalma esse movimento. Depois, Thomas Müntzer
defende o rompimento dos valores mundanos para se instalar o reino de Deus. Disso, o Thomas Müller, então, ele está aderindo ali ao protestantismo, ele está aderindo a uma nova abordagem do cristianismo, e ele vai defender, sobretudo, o que? O anabatismo, que é a recusa do batismo de crianças, libertando as pessoas de qualquer compromisso com a ordem existente. Então, Müller, ele quer não só protestar e reformar, ele quer mudar todas as formas que a religião tinha tomado nesse período. Por quê? Porque para ele é necessário que os ricos e os poderosos eles saiam desse pedestal que a igreja tinha ajudado eles a ficar. Então, Müller, ele defendia que ser contra os ricos e poderosos era um ato de verdadeiro devoto do evangelho. O resultado desses movimentos foram as guerras camponesas de 1525, sediadas principalmente na Saxônia e na Turíndia. Os camponeses, então, aqui dessas cidades, eles eram contra as hierarquias religiosas dos senhores, porém, novamente o Lutero ele vai intervir ali para o fim desse movimento. Então, se a gente não tem que ter essa ordem, esse poder que façam que as pessoas trabalhem tanto, sejam tão árduas, que só enriquece os demais, os camponeses se rebelaram, mas o Lutero interveio novamente para que essas guerras, esses movimentos de rebeldia chegasse ao fim. O Müller ele não abriu mão do seu ponto de vista e ele defendia que o povo só será livre quando Deus reinar sobre ele. Entretanto, ele vai ser capturado e morto, vai sofrer então agressões, torturas e acaba morto. A igreja protestante, após isso, ela passa a se institucionalizar, atributo que era tanto criticado ali no catolicismo. Então vai ter sua ordem, seus chefes, sua organização ali. Então muitos senhores de grandes terras e poderes alemães adotaram a religião, isso dava seguridade para o movimento. Então a gente observa que nesse período aqui da Revolução Protestante, muito do que eles lutavam contra que o catolicismo era, que era a institucionalização, mediação de Deus, eles vão construir isso, vão se tornar uma sociedade, vão estar ali atrelados com os mais ricos. Prova disso, Müller, que era totalmente contrário a essa vinculação da igreja à riqueza, ele vai acabar sendo morto. Então, a igreja protestante se torna cada vez mais institucionalizada. O desenvolvimento da reforma será herdado por João Calvino. O João Calvino ele nasce em 1509 e morre em 1564. Ele leva às últimas consequências a perspectiva do servo-arbítrio de Lutero, elaborando a ideia da predestinação. Isso quer dizer, antes mesmo de nascer, a vida do homem já está programada. Há um destino. Sendo assim, a liberdade é inútil, bem como os trabalhos de religiosos para a conversão. Somente os eleitos compreendem as palavras bíblicas. Então, olha só, o João Calvino ele vai levar ao extremo aquilo que o Lutero falou. O João Calvino ele vai se refugiar na Suíça, ele era um protestante, então ele começa a ser perseguido ali no seu país de origem, tá certo? E ele vai fazer o que então? Ele muda para a Suíça e lá ele começa a ter grande voz, a partir que Zwinglio, que era ali o professor, que era ali o líder, o Rich Zwinglio, dessa liderança ali protestante na Suíça morre, ele passa a ser o líder e ele traz essa perspectiva de que do servo-arbítrio de Lutero ao extremo, que significa dizer o seguinte: Deus já tem a predestinação do lugar que cada um vai ocupar. Logo, cada um já está na sociedade com a sua vida definida. Os que compreendem a palavra bíblica, porque eles têm indícios de que eles são um dos escolhidos, a liberdade em si ela não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque a Deus pertence essa possibilidade de salvar as pessoas. Nessa abordagem, nós podemos observar que o Calvino se opõe em partes ao próprio Lutero, pois para ele os sacramentos se tornam inúteis. Então esses sacramentos religiosos, por exemplo, a Eucaristia, que é o momento que a gente lembra de Cristo, e a própria hóstia como se fosse o corpo de Cristo, para ele isso não faz sentido nenhum. Quem é salvo já está salvo independente se comungar ou se não comungar. Além disso, mas quem comungar dá indícios de que ele vai ser salvo. Mas mesmo assim, vamos supor que você não é um salvo e está comungando, isso não faz diferença nenhuma. Então, além disso, o João Calvino considera que a Eucaristia então, ela é meramente simbólica. Essa defesa visa eliminar do campo religioso tudo aquilo que é magia e superstição. Há uma oposição até mesmo à mística, pois para ele, Deus é absolutamente transcendente e inatingível para o homem. Calvino estava situado na Suíça, lá ele tem muita influência. Ele é a base do surgimento do presbiterianismo, fundado por John Knox, que nasceu em 1505 e morre em 1572.
na Escócia, e de vários segmentos puritanos da Inglaterra. Outro fato que o Calvino vai desencadear será moldar a visão política. Se para o Lutero nós deveríamos obedecer ao poder, para Calvino a própria igreja deveria ser a autoridade. O traço da intolerância aqui então será marcante em seu governo. Sua obra mais influente é a instituição da religião cristã, e ali ele molda esse estado teológico-político, ou seja, a religião está à frente do Estado, o que ela fala é a verdade, deve ser respeitado. Então a gente vai ter citações aqui que ele proíbe danças, ele proíbe algumas festividades, tudo aquilo que for contra o preceito cristão político aqui vai ser proibido, outras religiões nem se falam. E por fim, eu falei para vocês também que ele influencia então os preceitos teológicos, eu falei para vocês então essa primeira abordagem de que ele quer romper com todo o misticismo, com toda questão que seja para além da matéria, toda questão que seja considerada aqui mística, ele quer pôr um ponto final nisso. Falei para vocês também a questão da predestinação se torna cada vez mais forte, esses são os seus dois aspectos teológicos mais fortes. Nós vimos que política, para ele, religião e política andam lado a lado. Então, o que a religião determina, a política deve acatar, porque elas são um caminho só. Isso vai desencadear várias proibições, tudo aquilo que leva a algo que seja contrário ao cristianismo será proibido. E o terceiro ponto que o Calvino vai influenciar muito, pessoal, será na economia. E isso vai servir muito de reflexão para a gente na modernidade e na contemporaneidade, como vocês irão observar nos nossos vídeos futuros. Então, a questão do trabalho no governo político e religioso de Calvino se torna uma atividade permanente que visa a glória de Deus. Então, trabalhar é você exercer algo que está gerando o quê? A glória de Deus. Trabalhar deve ser um ato metódico e sistemático. Olha, estou glorificando a Deus mediante o trabalho. O trabalho glorifica o homem, o trabalho glorifica a Deus, já ouviram essas frases? Isso influencia o surgimento da igreja metodista de John Wesley, que nasce em 1713 e falece em 1791 na Inglaterra. Disso, outra questão surge. Há os trabalhadores que são bem-sucedidos e os que fazem o mesmo, mas não obtêm sucesso. Para explicar esse acontecimento, Calvino dirá que o bem-sucedido dá indícios de ser o quê? Um escolhido por Deus. Pois em seu trabalho está a glorificação do absoluto. O outro, aquele que não tem sucesso, olha só, ele dá indícios de não ser um desses escolhidos. Olha a abordagem, olha como é que o pensamento político e teológico aqui influencia diretamente no modo como a gente vai compreender o que forma a nossa noção de realidade. A abordagem de que o trabalho que obtiver sucesso é a marca da eleição divina fará com que a comunidade humana busque a riqueza em nome da glória de Deus. Isso leva ao capitalismo, como nos atenta Max Weber na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Todos os trabalhadores se detinham arduamente às suas tarefas em nome da glória de Deus. Mesmo assim, havia uma distribuição desigual da riqueza. O motivo disso? Providência divina, ordem incompreensível para o homem. Portanto, além da reformulação teológica, Calvino forma a noção de que a riqueza acumulada só pode ser empregada em prol do capital produtivo. Já o trabalhador deve ser justo e resignado na sua condição. Eis o capitalismo. Se torna justo alguém trabalhar muito e não ter riqueza, outros trabalharem também e terem muito mais riqueza que os demais. Isso vai ser atrelado ao quê? À providência divina. Então, pessoal, na aula de hoje a gente findou aqui os desdobramentos da Revolução Protestante. A gente viu que esse movimento nasce mais fortemente com Martinho Lutero, as suas 95 teses. A sua ideia inicial era reformar a igreja, mas acaba tendo uma revolução por completa. O Lutero sempre foi esse mediador que queria acalmar os movimentos e só reformar o cristianismo, mas após a sua morte, as revoluções elas se tornam cada vez mais constantes e atos de rebeldias. A gente viu ali o Karlstadt, então, fazendo uma desobediência política. O Thomas Müntzer leva isso mais fortemente. Ele acaba sendo morto, torturado, critica muito. O protestantismo ele se torna institucionalizado, sendo que era uma coisa que ele criticava arduamente no próprio catolicismo. E o João Calvino vai ser esse grande nome. Ele se refugia ali na Suíça, se defendia protestante. Na sua obra ele deixa claro esse pensamento, então, do que ele está defendendo ali. E são três aspectos que ele influencia mais. O teológico, o político e o econômico. No teológico, só para a gente relembrar em resumo aqui, a questão principal vai ser a predestinação. Então ele leva o servo-arbítrio de Lutero ao extremo. A gente já está predestinado se a gente vai ser um eleito ou não um eleito. E a vida dá indícios se a gente é um desses ou não. E ele quer acabar com o misticismo, eucaristia, sacramento das igrejas. O homem não precisa dessa mediação humana para buscar a salvação.
bem como esses ritos místicos podem ser excluídos. No campo político, o Estado e a religião têm que andar lado a lado. O que o Estado e a religião determinam deve ser acatado por todos. Isso vai gerar um governo muito intransigente contra outras manifestações que sejam interpretadas como contrárias àquilo que o cristianismo protestante prega como certo. E o terceiro e último ponto, a gente está vendo o quê? O surgimento do capitalismo. O trabalho glorifica a Deus. Quanto mais eu trabalho, mais riqueza eu desenvolvo, mais eu estou glorificando o nome de Deus. E aqueles que têm sucesso, eles são os escolhidos. Aqueles que não têm, podem ser que não são. Aqui está justificado, então, um acúmulo de riqueza e a desigualdade social, a pobreza de alguns. Reflexões muito interessantes que podem fazer com que a gente pense, caso você seja cristão. Olha a quantidade de questões interessantes, filosóficas, teológicas que nos são colocadas aqui. Como se dá a salvação? Estado e religião devem dar lado a lado ou não? O quanto que o nosso preceito de compreensão da religião deve influenciar na maneira como a gente estrutura uma economia social. Se a gente pensar o Milner aqui, olha, ele está pregando que os ricos são abomináveis na questão do cristianismo. Já no calvinismo há uma defesa disso. Então são questões interessantíssimas que fazem com que a gente compreenda a conjectura do nosso real, como o nosso mundo está sendo formado, porque a realidade se mostra como é, e ao mesmo tempo faz a gente pensar por si. Como que eu me coloco diante dessas grandes questões da humanidade? Obrigado pela atenção de todos. Continuamos aqui no nosso próximo capítulo, que vai ser a Contra-Reforma. Se os protestantes estão, por um lado, reformando aqui a Igreja Católica vai construir sua resposta, a sua réplica frente a essas críticas protestantes. Até a próxima videoaula. Dúvidas, críticas, comentários, só deixar aqui embaixo. Vem com a descrição de tudo que eu falei se encontra aqui. Obrigado, pessoal!